vamos dar início à nossa apresentação. Pessoal, basiquinho de tecnologia DMR, nós tivemos 2 treinamentos aí de DMR, tá? Segunda e terça aí nós fizemos o webinar de básico de DMR, então revisãozinha bastante rápida aí, tá? O MD626, obviamente, pertence a uma tecnologia chamada DMR, tá? Ele trabalha tanto em analógico como em digital, tá? O que garante a qualidade do áudio em modo digital. Ele também pode trabalhar com software de aplicações para dados, tá? Seja o Smart Dispatch ou o Smart One, dependendo do que você quiser fazer, o tamanho do projeto. Ele também atende aquela capacidade dupla, você também tem os 2 slots de tempo, lembra que a gente comentou? Segunda e terça. Tá? Pessoal, muita gente me perguntou quando vou receber a apresentação, o material, etc. Calma, pessoal, nós vamos mandar um e-mail marketing, tá? Onde vocês vão baixar a apresentação, vai ter tudo disponibilizado para vocês. Como eu falei anteriormente, o material foi feito para vocês, tá? Para vocês divulgarem, para vocês aprenderem mais sobre o produto, tá bom? E o MD626 também tem aquela capacidade dupla, que é para trabalhar em analógico e digital, ou seja, para você fazer uma migração mais suave, não precisa trocar lá 100, 200 rádios de uma vez, você pode ir trocando aos poucos, porque ele suporta canais tanto analógicos como digitais, ok? Então vamos mostrar um pouquinho aqui a carinha do rádio. Tá? Então a gente tem ali um botão de emergência, laranja, que é padrão, né? Todo rádio ali com botão de emergência, o botãozinho dele ali ele é laranja, para realmente chamar a atenção do usuário. Tá? Um display de 1.5 polegadas, ele não é colorido, tá? Tá faltando uma informação aqui, com certeza alguém vai me perguntar, eu já vou responder, tá? São 2 linhas com 16 caracteres, tá? Então, naquelas 2 linhas que vocês estão vendo ali, onde tem o CHD1, que seria o canal, e o Zone 1, você consegue colocar 16 caracteres, tá? Então, dá para escrever bastante coisa, dá para escrever um nome de um grupo, de um canal bem grande ali, e no Zone ali você pode colocar, de repente, o nome da empresa, o nome de um usuário, e assim por diante. Tá? Então, essa provavelmente já seria uma pergunta e já está respondida. O rádio tem 2 botões programáveis ali, P1 e P2. Lembrando que podem ser 4, na verdade, né, pessoal? Você tem o pressionamento curto e o pressionamento longo. E aí, um pouco mais ao lado, ali, ele tem um botão de OK e um botão voltar, que é para você navegar no menu dele. Tá bom? O alto-falante e o botão de ligar estão próximos ali, né? E você tem uma chavinha de volume e canal, que ela é um pouquinho diferente das outras. Tá? Você tem que pressionar ela para baixo ou para cima. Tá? As 2 chaves ali. Então é um pouquinho diferente. Na parte traseira do equipamento, a Hytera optou ali pelo conector BNC, que é exatamente igual do MD656 e do MD786. Tá? Então é o mesmo conector de antena. O cabo de alimentação ali é o mesmo também dos outros rádios móveis. O conector de acessórios também permanece no DB26. E ali a gente tem uma saída ali opcional para GPS. Tá? Então essa que é a carinha do rádio. Para quem estiver aqui em São Paulo, para quem estiver de passagem em São Paulo, tá? Procure o seu distribuidor ou, se quiser, vem aqui na Hytera conhecer o equipamento. Tá? Vamos lá, vamos comentar um pouquinho mais sobre o rádio. Tá? Qualidade de áudio digital, já comentei com vocês, trabalha em analógico e digital. Tá? O rádio tem uma função que chama detecção automática, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que seria isso. Basicamente, o rádio detecta o canal analógico e digital. Tá? Você não precisaria mudar de canal. O rádio muda automaticamente para você. Tá? Nós vamos ver como funciona isso. Ele tem capacidade ali para UHF até 45 watts e VHF até 50 watts. Tá? Mas lembrando aí que a nossa canalização, a Anatel, tá? O UHF é 40 e VHF é 45, tá? Então, isso aí, na verdade, o que eu estou colocando para vocês é a capacidade máxima que o rádio tem. Tá? Então, se você for lá no CPS, o software de programação, você consegue chegar a esse nível de potência. Ok? O rádio também tem opcional de GPS e Bluetooth. Tá? Então, se você tiver um sistema que é somente voz, você não precisa pedir com GPS nem com Bluetooth. Tá? A intenção é justamente essa, para que você tenha um equipamento robusto, tá? E o mais simples possível. Não adianta o equipamento ter uma série de funções, uma série de opções, sendo que o usuário final não vai utilizar. Tá? Muitas vezes
o usuário só vai falar no rádio, só vai usar para falar, voz mesmo, né? Só quer transmitir e receber. Então não tem necessidade de ter tantas funções. O opcional do GPS e o Bluetooth é exatamente essa a ideia, tá? Caso você vá utilizar o GPS, aí você pede com a opção do GPS. Caso você for usar o Bluetooth, tá? Então são opcionais do rádio. Ele não acompanha, não vem de fábrica isso, tá? Então na hora da compra, na hora que você for colocar o pedido para o seu distribuidor, você tem que solicitar, tá? E ele também tem uma opção de cabeça remota, tá? Nós vamos ver até um pouquinho mais para frente, é uma opção de cabeça remota. Pessoal, cabeça remota é para quando você não tem espaço para instalar o rádio num local convencional, por exemplo, né? Como o painel de um carro, ou um painel de um trator, de um caminhão, quando o painel já está lotado, você não tem espaço onde colocar, você conecta a cabeça remota de uma maneira mais simples, e a parte traseira do rádio, né, o corpo do rádio, assim dizendo, você coloca em uma outra parte, aí você puxa um cabo, né, uma espécie de extensão ali, né, para se conectar, tá? Então fica bem mais simples a instalação. Para o usuário final, ele dá mais trabalho para nós ali que vamos instalar, mas para o usuário final fica mais clean, né, fica mais limpa a área ali. Então vamos prosseguir. Aqui um pouco das configurações do rádio, tá? Então vamos lá. A gente tem ali o HF e VHF, tá? Sempre bom revisar. O HF ali é de 400 a 470, o VHF de 13674, as potências eu já comentei, alto-falante de 6 watts de potência, tá? Suporta mensagem de texto, tem 2 botões programáveis, tá? Como eu falei, podem ser 4, porque você tem o pressionamento curto e o pressionamento longo, tá? Então você pode usar esses 2 botões aí para 4 funções diferentes. Espaçamento de canal, eu comentei lá no DMR o que seria o espaçamento de canal, para quem não acompanhou, a gente vai enviar o material essa semana com um e-mail marketing, tá? E você pode baixar o material e pode tirar dúvida lá também. Tipo de vocoder, tá? A nossa região aqui é AMB++, tá? CELP é para outra região. A alimentação do equipamento é 13.6 volts, tá? Isso é padrão, tá, pessoal? 13.6 DC. Por favor, não coloque na tomada é AC, tá? A fonte é DC. Tá? O peso dele aí, 1,1 kg, as dimensões. Ele suporta aí 256 canais, tá? Dividido em 16 zonas, ou seja, você tem 16 canais dentro de 16 zonas, que se você multiplicar dá os 256. Algumas especificações técnicas, que o pessoal da parte técnica ali já vai compreender, não vou explicar, até porque é um treinamento aí técnico comercial do produto, mas uma informação importante ali, ele é um rádio IP54 e atende as normas militares ali, ok? Pessoal, como eu falei, o GPS ali, ele é um opcional, tá? Ele é um pouquinho diferente dos rádios que vocês estão acostumados, tá? Você tem um adaptador de GPS, como você pode ver ali, você solta aquele pino de borracha e conecta um adaptador de GPS no rádio. E aí, ele tem um módulozinho externo de GPS, ao qual você conecta a sua antena de GPS. Tá? Então, como vocês podem ver, é um pouquinho diferente. O rádio realmente vem sem o módulo GPS. Tá? Geralmente o módulo GPS está já pré-instalado na placa. Ou você libera com uma licença, ou através de um tipo de antena, e assim por diante. Tá? Cada fabricante adota uma maneira ali de tentar colocar isso para o usuário. Tá? Nesse produto, ele foi colocado um módulo externo ali e você conecta a sua antena. Tá? Então, é assim que funciona o GPS no MD626. Deixa eu ver se tem muita pergunta aqui. Tem muito bom dia. Muito bom dia, pessoal. Bom dia para quem não, para quem chegou um pouquinho atrasado. Bom dia a todos. Vamos lá. Vamos responder a primeira pergunta aqui. Ele poderá substituir o MD786 no Patrol, já que ele tem módulo de dados? Não, infelizmente não. Somente o MD786 consegue fazer essa base fixa, tá? Então, infelizmente, ele não substitui o MD786. Vamos lá. O preço do rádio com Bluetooth ou GPS tem valor diferenciado? Com certeza, tá? Consulta o distribuidor. Como eu falei, eles são opcionais, tá? Ele é opcional, então ele não acompanha o GPS e o Bluetooth. Então, por favor, solicita aí um orçamento para o distribuidor com e sem esses opcionais.
A antena GPS é universal? Sim, a antena GPS é universal, tá? É um conector SMA macho e fêmea, tá, pessoal? Ali. Então, é universal, sim. Tem previsão para banda de 360 MB? Temos previsão, sim. Estamos trabalhando nisso. Aguardem novidades. Vamos lá, o que mais? O GPS não precisa de licença, é só comprar o acessório? Consulta o distribuidor, acredito que tem valor diferenciado, sim. Pessoal, como eu sou de engenharia, eu não sei a tabela comercial, tá? Então, essas perguntas de aquisição do produto, aquisição da função, pergunta para o distribuidor, eu quero com GPS, com Bluetooth, agora eu quero que cota o equipamento sem. Provavelmente deve ter uma pequena diferença ali, tá bom? Vamos ver outra pergunta aqui. Júlio, com o GPS dessa forma, o tempo de resposta é superior. Opa, como eu pergunto aqui, deixa eu aumentar a minha aba, que senão não enxerga a pergunta interna. Vamos lá. Com o GPS dessa forma, o tempo de resposta é superior ao que já vem interno? Não, é a mesma coisa, tá? É só uma maneira diferente de instalar o GPS, tá? Então não tem ganhos nem perdas nesse sentido, tá? É só uma maneira diferente, tá? Não tem diferença, não. Então vamos lá, vamos prosseguir. A cabeça remota, pessoal, como eu já comentei anteriormente ali, o MD626, ele tem possibilidade de instalação de cabeça remota. O que seria uma cabeça remota? Vamos lá. Para quem ainda nunca instalou ou nunca ouviu falar, de repente, né? Pessoal, a cabeça remota nada mais é, como eu expliquei anteriormente, quando o usuário não consegue instalar o rádio no painel do carro, do ônibus, do trator e assim por diante, de maneira convencional. Como é a maneira convencional? É você pegar o rádio inteiro e conectar, por exemplo, no console, como se fosse um som do seu carro, tá? Às vezes não tem espaço ali, ou você não consegue nem colocar na lateral, de repente, do banco do passageiro ou do motorista, porque não tem espaço ali. Ou, de repente, no meio ali, entre o console e no freio de mão, próximo, algum local que tem espaço para você instalar o rádio. Tá? Agora imagina que por mais que o MD626 seja um rádio pequeno, tá? Ele é quase metade do MD786. Vamos imaginar que não tem espaço assim mesmo. O que você vai fazer? Você vai pegar a cabeça remota, tá? Você está vendo que ela é composta ali por 3 peças, tá? Uma peça, a peça que vai ali que está escrito Hytera, ela vai conectar no rádio, tá? Você vai tirar o painel do rádio e vai conectar esse painel novo nele. E aí o cabo, tá? O cabo você tem, se não me engano, são 3 medidas. 3 metros, 5 metros e 8 metros de cabo, tá? Você vai conectar esse cabo na parte traseira ali do rádio, né? Que vai virar a parte frontal do rádio. E o outro painel, que na verdade ele ficou de costas ali, tá? Precisaria estar de frente para mostrar para vocês. Eu vou arrumar uma outra foto depois e mudo na apresentação. Que seria um painel exatamente do MD626, mas somente o painel. Tá? Então, a carcaça do rádio, o corpo do rádio, você instalaria de repente no porta-malas, no banco de trás, não sei, algum local onde você tenha espaço de fato para instalar o rádio. Tá? E lá na frente você só teria a cabeça que a gente chama de cabeça remota, ou seja, só teria o display do rádio lá na frente. Aí imagina que de repente você não tem espaço, ou o usuário não quer colocar o microfone com fio, ainda se coloca um adaptador Bluetooth, ou seja, fica bem prático para o usuário. Ele não teria nem o fio do microfone e também não teria o rádio fisicamente lá na frente. Tá? Então é para isso que serve a solução de cabeça remota. Tá? Ela é bastante utilizada aí, geralmente em trator, ônibus, veículos diferenciados aí como van ou um carro maior, né? E até mesmo caminhões, né? Por que me pareça, o caminhão, por mais que tenha bastante espaço, mas hoje o caminhão tem muita tecnologia embarcada, né? Então, às vezes a gente não tem nenhum espacinho para instalar o nosso rádio. Tá? Então, a gente acaba instalando em outro local. Então, a cabeça remota serve para esse tipo de aplicação. Tá bom? Como eu comentei, né? Você pode conectar acessório Bluetooth, pessoal, tá? Lembrando que o Bluetooth ele é uma opção, tá? Ele não vem default do rádio, não acompanha de fábrica, tá? Então, peço por gentileza, solicite aos nossos distribuidores queridos que façam aí uma cotação. Fala assim, eu gostaria do MD626 sem nada, não quero GPS, não quero Bluetooth, não quero nenhuma função, é só para falar. E faz uma cotação com ele completo. Tá? Com GPS, com Bluetooth, tá? E aí vocês vão ter a diferença. Alguns dos acessórios aí, pessoal, que estão conectados aí, né, que estão conectados, que você pode conectar ao MD626, tá? Você conecta um adaptador nele ali, você pode ter o fone de ouvido, você pode ter um microfone remoto,
Tá? Consulta também no distribuidor, a gente tem uma lista ali, deve ter uma meia dúzia de acessórios Bluetooth, passa para o seu cliente ver qual que é mais confortável para ele ali. Vamos ver aqui perguntas. Vamos ver aqui perguntas. Vamos ver onde que eu parei aqui. É possível usar o GPS e o Bluetooth juntos? Sim, sem dúvida. São funções totalmente distintas, tá? O GPS ele é totalmente passivo, ele recebe o sinal do satélite, encaminha através da rede de rádio, e o Bluetooth ele vai estar integrado ali no rádio, tá? Fazendo pareamento aí com um acessório. Então, eles não têm absolutamente nada a ver. Tá? Então, você pode trabalhar GPS e Bluetooth simultaneamente, não tem problema nenhum. Vamos ver. Nesse caso, o microfone só por Bluetooth? Se você utilizar o Bluetooth, sim, claro. Tá? Mas, caso contrário, você pode trabalhar sem o Bluetooth também, pessoal. Depende da configuração que você vai querer montar para o seu cliente ali. Vamos ver aqui. Pergunta. Bom dia, como aciona o PTT no Bluetooth? É bastante simples. Você tem alguns acessórios que é somente áudio e outros que são PTT e áudio, tá? Então, por exemplo, aquele SW01 ali, ó, que é fone de ouvido Bluetooth, tá? E o outro ali, o exemplo ali é o POA121, que é o PTT de anel Bluetooth, ou seja, ali você tá, um somente escuta, o outro somente transmite e escuta, tá? Então você tem acessórios, como eu falei, deve ter uma meia dúzia de acessórios Bluetooth diferentes, tá? Então consulta o distribuidor para ver quais são as opções, aí você encaixa a melhor opção aí no acessório do seu cliente. Vamos ver. Se eu não tiver satélite, tá? Se você não tiver satélite, não tem sinal de GPS, pessoal. Tá? Se não tiver sinal de satélite, ele não tem sinal de GPS, bastante simples. Mas eu garanto que aonde você está deve ter sinal de GPS, sim. Pode ficar tranquilo. Tá? Vamos ver, o Bluetooth dele é 4.0? Ótima pergunta, sim. Bluetooth 4.0. Vamos ver aqui, outra pergunta. Consigo conectar mais de um acessório Bluetooth simultaneamente? Por exemplo, PTT e outro acessório de áudio? Sim, exatamente. Pode conectar dois acessórios Bluetooth, sim. Tá? Você pode ter somente o PTT, de repente, ali no anel, né? Que seria um PTT na mão do usuário, e conectar o fone de ouvido. Tá? Então, você pode ter o PTT e o alto-falante conectados aí via Bluetooth separadamente, ou você pode ter ambos ali ao mesmo tempo. Tá bom? Então, vamos lá, vamos prosseguir. E eu já volto a responder perguntas. Pessoal, parte importante aqui, né? Painel frontal do rádio. Então, como vocês podem ver, tem uma nota ali, o MD626 não partilhará ou não compartilhará os acessórios no painel frontal. O que quer dizer? O microfone e o cabo de programação do MD626, eles não são os mesmos do MD786 e do MD656. Tá? Então, o cabo de programação, apesar de ser muito parecido, o conector que vai no rádio, ele é um pouco menor, tá? Ele é um pouco menor, então não se engane. O cabo de programação é diferente e o microfone também é diferente, tá? A parte traseira do rádio ela é totalmente compatível, mas a parte frontal ela é diferente, tá? Então, o microfone e o cabo de programação são diferentes. Então, comprou o rádio, já solicita o cabo de programação também para o seu distribuidor. Tá? Não vai esquecer do cabo. Se você tiver só o cabo do MD7, você não vai conseguir programar o rádio porque o cabo não entra ali na entrada. Ok? E como eu falei, na parte traseira sim, aí ela compartilha todos os acessórios, tá? Da linha MD7, tá? Seja alto-falante externo, alimentação, ou o PTT ali para você colocar um foot switch, né? Que geralmente o pessoal usa em software de despacho, tá? Cabo de ignição para você conectar ali, por exemplo, direto numa bateria, e aí quando você liga o carro ou o veículo, ele liga e desliga ao mesmo tempo, entre outros acessórios que você pode conectar. Aqui os acessórios são os mesmos. Vamos ver mais perguntas. Esses acessórios Bluetooth são universal ou só funciona com o MD626? Ótima pergunta, uma pergunta que bastante gente pergunta. Pessoal, sendo o Bluetooth 4.0, tá? O Bluetooth ele é uma tecnologia ali universal, tá? Então, se você quiser conectar até o seu fone de ouvido aí que você tiver do seu celular, você conecta, tá? Para ouvir, você vai conseguir ouvir, você não vai conseguir transmitir, tá?
porque você não vai ter o PTT no seu fone de ouvido, tá? Mas pode conectar sim. Vamos ver. GPS indoor, colocando tipo iBeacons. Funcionaria, pessoal. O GPS, lembra que o GPS é passivo, tá? Ele depende do sinal do satélite para coletar essas informações, tá? Mas se você tiver uma antena que está captando sinal GPS externo e jogando para dentro de algum lugar, você vai ter sinal GPS, tá? Basicamente, como você faz com o sinal do celular? Você não tem sinal do celular no menos 5 do prédio? Então, eles pegam o sinal do lado externo e replicam para o lado de dentro. Funciona da mesma maneira, tá? Vou fazer uma analogia para vocês compreenderem. Vamos lá. Além de menor, ele tem um pino central a menos. Tá. O pino, isso, eu acho que você está se referindo à entrada do microfone. Sim, ele é menor, sim. O software de programação é o mesmo? Não, pessoal, ótima pergunta. O software de programação do MD626, ele é diferente, tá? Ele não é o mesmo da série PD5, PD7, MD7, repetidor, não é aquele mesmo software, tá? Tem um software para ele, tá? Vamos ver outra pergunta. Essa pergunta eu já respondi, que é a da faixa de 300 MB, 300 a 400 MB. Estamos trabalhando nisso, pessoal. Por enquanto, tenho ele o HF1, 400, 470, e VHF, um 3674. Estamos trabalhando, em breve teremos novidades. Cabo de programação traseiro é o mesmo do MD7? Sim, positivo, tá? Você pode programar ele pelo DB26 ali. Então, se você tiver o cabo de programação traseira, se não me engano, é o PC40, tá? Você consegue trabalhar ele. Vamos lá, próxima pergunta. Ele tem documentação, protocolo de transição para desenvolvimento de APIs? Eu ainda não sei dizer, tá? Como é um rádio muito novo, a gente não trabalhou o desenvolvimento dele ainda, tá? Mas para isso daí, manda um e-mail para mim que eu vou atrás da informação, tá? Mas agora eu não consigo responder. Vou até marcar aqui no código. Pessoal, me passando informação. O cabo de programação traseira é o PC40, tá? E o cabo de programação frontal, vamos só completar, o PC40 para programação traseira, pessoal. Tá? E o PC109 é para programação frontal do rádio. Obrigado pela informação. Pessoal sempre ligado, antenado. Vamos continuar. Modo analógico digital, Auto Detect. Tá? Uma função nova aí da Hytera, tá? A linha BD tem já esse recurso, o PD3 tem esse recurso, o PD4 também tem esse recurso. Como que funciona, pessoal? Basicamente, você vai programar canal 1 analógico e digital. Poxa, como assim canal 1 analógico e digital? Exatamente isso. Canal 1 analógico e digital. Tá? Então, o usuário não precisa mudar de canal, tá? Para falar em analógico ou digital. Normalmente, o convencional, como que vocês fariam? Você faria canal 1 analógico ou digital e canal 2. Tá? Você teria um canal analógico e outro digital. Tá? Com essa função Auto Detect, você deixa o canal 1, por exemplo, sendo o canal digital, e programa o canal 2 para ele autodetectar, ou seja, quando algum rádio analógico chama ele, ele chaveia para o analógico automaticamente, sem você ter que mudar de canal. Tá? E, obviamente, tem um time, né, um tempo, né, a gente chama de hang time essa função. E aí, o que vai acontecer? O analógico chamou, o rádio estava em digital, chaveou para o analógico, e aí você tem um tempo para responder. Tá? Então, a gente pode escolher esse tempo, sei lá, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, que é para dar tempo para o usuário ouvir a informação, pegar o microfone e responder. Tá? Então, isso você ajusta no seu dia a dia. Mas é uma função que ajuda bastante, porque o usuário não vai precisar mudar de canal. Tá? E você também não precisa programar a função scan nesse caso. Tá? Então, você teria somente um canal. Tá? Então, isso ajuda bastante aí na parte de migração. Lembrando que ele é um rádio móvel aí, voltado para essa linha somente de voz, mesmo ele tendo opcionais como Bluetooth, como GPS, tá? Ele é voltado para essa linha mais de quem está migrando do analógico para o digital, ou somente quem quer um rádio móvel somente para falar, né? Dizendo português mais claro ali, como o pessoal costuma dizer. Tá bom? Então essa função Auto Detect aí ajuda bastante nesse sentido. Eu comentei do Pseudotrunk no nosso treinamento de DMR básico. Se você não viu,
aguarde aí, em breve você vai receber um e-mail marketing aí, do mesmo jeito que você recebeu o convite para o webinar, você vai receber aí um link para baixar as apresentações, onde a gente explica direitinho o pseudo-trunking. Então, vamos explicar mais uma vez aí porque o rádio tem a função pseudo-trunking. O que seria a função pseudo-trunking, pessoal? Você tem duas formas de trabalhar. Vamos lá. Uma das formas é você utilizar ela de modo convencional, que seria o quê? Canal 1, slot 1, canal 2, slot 2, tá? E a outra forma seria você deixar o equipamento escolher qual é o slot livre, tá? Ou seja, você não determina slot para ele, tá? O rádio que vai utilizar qual é o slot livre, tá? Então você dá uma otimizada aí na sua operação. Enquanto, por exemplo, o grupo 1 só falaria no slot 1, ele fala no slot 1 e no slot 2, se tiver disponibilidade. Ok? Se o slot estiver ocupado, ele dá um tom de canal ocupado. Tá? Por que chama pseudo-trunk? Porque é um trunk de 2 slots só, pessoal. Tá? Mas você consegue dar uma otimizada aí para um canal, para um grupo que tem uma comunicação maior, para quem fala um pouquinho mais. Tá bom? Então é isso que seria o pseudo-trunking. Módulo de GPS, como eu já comentei, pessoal, o MD626 ele tem um opcional de GPS, ele não acompanha GPS, tá? Então solicite aí para o seu distribuidor uma cotação com e sem aí, e aí você vai ver que provavelmente a diferença não deva ser grande, tá? É só um módulo de GPS ali com uma antena, não deve ser grande, então provavelmente vai compensar você comprar o rádio completo já, tá bom? Então, ele funciona com o Smart Dispatch, tá? Então você pode trabalhar ele dentro de uma rede aí para monitorar tanto voz como a parte de dados. Provavelmente vai ter bastante pergunta. Vamos lá, tem pergunta aqui. Normalmente, no caso do AD, né, que seria o analógico digital ali, ele, sem receber nenhuma transmissão, vai transmitir em digital, ou você pode escolher a programação quem é o prioritário. Aí vai depender o que você vai querer fazer. Por exemplo, se você quiser colocar o canal digital para monitorar o analógico, ou se você vai fazer o contrário, do canal analógico para monitorar o digital. É você quem escolhe essa opção. Tá? Vamos ver aqui. Bom dia, bom dia. Autodetect serve somente para rádios Hytera ou outras marcas possível? Outras marcas também, tá? Porque, na verdade, é só uma inteligência do rádio de mudar de analógico para digital. Então, imagina que um rádio analógico ou digital de qualquer outra marca chama ele. Ele simplesmente vai mudar de canal, de modo de transmissão, tá? Então, isso não influencia nada a compatibilidade com outros fabricantes. O pseudo-trunk funciona com repetidora? Funciona com repetidora. Mas muito cuidado em usar essa função se você, por exemplo, tiver IP-Site Connect, tá? Se você tiver IP-Site Connect, você precisa determinar o slot que vai trafegar IP, tá? Então, não funciona dessa maneira. Agora, se você for trabalhar localmente IP-Site, sem o IP-Site Connect, aí funciona bem, tá? Aonde conseguimos o link para testar o Smart Dispatch? Solicita para os distribuidores. Eles mandam para vocês o link, mandam o software para vocês. Uma vez que você instalou o software sem a licença, ele dura 30 dias, tá? E aí, se não me engano, ele acompanha um gateway, o servidor, um client e 5 rádios, tá? Para você testar. Então, solicita para o distribuidor que ele encaminha para você. Vamos ver a próxima pergunta. Bom dia, bom dia. Na opção do chaveamento entre analógico e digital, não teria a chance de outro usuário fora do grupo da empresa, um rádio clandestino, por exemplo, localizar essa chave deixando a comunicação insegura? Aí nós estamos falando de criptografia, né? Tá? Então, se você tiver criptografia no sistema, isso não vai acontecer. Agora, se você deixar o sistema aberto e alguém tiver acesso à programação, aí você pode ter problemas, tá? Caso contrário, se você estiver trabalhando no analógico com scrambler e no digital, você tiver criptografia, aí você não vai ter problema nenhum, tá? A não ser que alguém passe a chave de criptografia, tá bom? Então, você não vai ter problema nenhum. Então, vamos prosseguir. RRS, uma função muita gente não sabe, então vamos lá, pessoal. Traduzindo, o que seria o RRS? Seria Radio Register Service, ou traduzindo para o português bem claro, serviço de registro do rádio. Tá? O que seria o serviço de registro do rádio, pessoal? O rádio, quando ele liga, quando ele inicia, ele vai mandar uma informação, obviamente, de registro, né, como o próprio nome já diz,
E aí ele tem um timing, tá? Ele tem um tempo. Esse tempo, geralmente, ele é de 30 segundos. Para que serve isso? Quando o rádio liga, ele manda essa informação de registro, ou ele manda para um rádio móvel, que está conectado num software de despacho, seja Smart Dispatch ali, ou Smart One, no caso do MD626, ou envia para a repetidora e a repetidora transmite ali para o software também. Mas para que serve essa informação? Serve para mostrar para o sistema, ó, eu estou aqui, estou ligado. Tá? Ele simplesmente mostra a informação para o usuário da console que o rádio está ligado. Tá? Então ele fica atualizando essa informação. Ele vem default 30 segundos, se não me falha a memória. Tá? Mas você pode colocar tempos menores. Tá? Ou seja, se não me engano, 10 segundos é o menor tempo. Então você coloca lá 10 segundos de registro do rádio. Ligou o rádio, em 10 segundos ele vai aparecer no mapa para você que ele já está online. Tá? Então isso que é o RRS, isso que é o serviço de registro do rádio. Tá? Então o MD626 ele tem essa função de RRS, tá? Que é para você trabalhar tanto com o Smart Dispatch ou com o Smart One. Só recapitulando, pessoal, a gente vai ter treinamento de despacho, tá? Mas vamos lá, só um breve resumo aí. O Smart Dispatch serve para sistemas analógicos e convencionais. O Smart One é do analógico até sistema Tetra. Tá? Então o Smart One é uma plataforma muito mais completa. O Smart Dispatch é o software aí mais simples da linha analógico e convencional digital. Tá bom? Antes de passar para outras funcionalidades aqui, deixa eu passar para perguntas. Vamos ver. Ao enviar de 10 em 10 segundos, ele vai ocupar o slot do repetidor com dados, certo? Certo. Vamos colocar um sim, não. Por quê? O registro do rádio, pessoal, ele é muito rápido. Ele é um pacote muito pequeno. Tá? O que vai influenciar isso? Ali no registro do rádio, você tem outras opções, tá? Eu não vou entrar tecnicamente, pessoal, porque é um treinamento do produto, tá? Mas de maneira bem resumida. Esse tempo é o tempo que ele envia o pacote. Existe uma configuração ali de quantas vezes ele manda esse pacote, quantas vezes ele tenta mandar esse pacote, e obviamente vai depender da capacidade do seu sistema, tá? Então, se você tiver um repetidor com muitos rádios fazendo isso, com todo mundo com GPS, todo mundo com tempo bastante baixo de registro, obviamente que você vai poder ter canal ocupado, tá? Então, você tem algumas maneiras de dimensionar isso para não acontecer. Você pode colocar um canal de reversão para dados, você pode ter somente uma repetidora para dados, tá? Então, isso aí passa muito pela parte do survey, né, que é fazer a nossa lição de casa em desenhar o sistema, tá? Pessoal, isso eu sempre peço aí para colocar desenho de rede. Muita gente pede, Júlio, me ajuda, faz isso, faz aquilo. Pessoal, preciso do desenho de rede, tá? Para poder ajudar. E na hora de desenhar a proposta comercial para o cliente, pessoal, mesma coisa. Vamos fazer um desenho de rede para oferecer a melhor solução e de maneira mais otimizada, tá? Então não adianta você conectar lá 200, 300 rádios a 10 segundos de atualização do registro do rádio e ter uma repetidora só. Obviamente você vai ter problema, tá bom? Espero ter esclarecido a dúvida. Vamos lá, pessoal, vamos comentar mais aí outras funcionalidades do MD626. Sinalização analógica, isso aí muita gente estava pedindo. Tem que ter um rádio móvel básico, Júlio, que fala com rádios analógicos. Então ele tem lá, fala com DTMF, fala com HDC 1200, tá? Ou com o MDC 1200, tá? Pessoal, sinalização analógica é 100% compatível com qualquer marca, tá? Então fique tranquilo. Então, se você tem um sistema analógico aí, quer colocar o MD626 em analógico, trabalhando com sinalização analógica, é 100% compatível, tá ok? A função pseudo-trunk, eu já comentei do pseudo-trunk, então o equipamento ele pode trabalhar em slots fixos ou com o slot ali procurando o slot livre. Características suplementares, né, que são opcionais do rádio, pessoal. Faça cotação com o seu distribuidor. Ou seja, o rádio pode fazer habilitar, desabilitar o rádio, suporta monitor remoto, suporta priority interrupt, tá? Isso são opcionais do rádio, assim como o GPS e Bluetooth. Mais uma vez, faça cotação com o seu distribuidor. Serviço de dados, né? Você tem lá o GPS, você pode enviar contatos, né? O alias, que é o seu nome, pode mandar mensagem de texto, como pode receber a mensagem de texto ali também. Criptografia, ele suporta criptografia básica, tá, pessoal? Criptografia de 40 bits. Eu comentei no treinamento de DMR básico, que seria criptografia básica de 40 bits.
ela é da associação DMR. Então, qualquer outro fabricante pertencente à associação DMR que utiliza criptografia básica de 40 bits, eles são compatíveis. E por último ali, roaming, ou seja, o rádio consegue migrar de um site para outro através da função roaming. Tá? Ele é um opcional ali também, então solicita aí para o seu distribuidor a cotação também com a função roaming. Então, pessoal, vocês estão vendo que o rádio, o MD626, ele pode se tornar um rádio muito completo de acordo com os requisitos que você precisa. Ele pode ser um rádio bastante simples, bastante competitivo somente para voz, como você pode ter um rádio muito completo. Tá? Então, os opcionais é justamente para isso. Tá? Então, a ideia foi essa, entrar com um rádio bastante simples para atender o público de voz, e se você precisar de outros serviços aí, IPsite Connect, GPS, conectar em console de despacho, precisa fazer roaming, tem que ter sinalização analógica, tem que fazer outro serviço, o rádio pode se tornar muito completo. Tá? Então, a recomendação minha aí é fazer cotação com o distribuidor. Vamos lá, vamos responder perguntas. Foi testado o IPsite Connect desse rádio em uma rede com repetidor do concorrente, especificamente modelo blá blá blá. Sim, já foi testado. Pessoal, todos os rádios da Hytera, tá? Desde o BDzinho, BD306 lá que a gente acabou de lançar, inclusive vamos fazer um webinar dele também, até o PD9, incluindo aí meus rádios móveis MD626, MD7. Pessoal, não tem licença de IPsite nos terminais, tá? A licença vai na repetidora só, tá? Então, isso para nós é transparente, tá? Então, você tem que verificar nos outros equipamentos de outros fabricantes. Vamos lá, próxima pergunta. Para obter o posicionamento de GPS, também tem que dedicar um slot para o GPS? Eu recomendo, tá? Eu recomendo que você dedique ali um slot para o GPS ou crie um canal de reversão de GPS, tá? Que funciona melhor ainda. Tá? Eu recomendo. Mas isso, pessoal, isso sempre depende do projeto, da quantidade de rádios, tá? Tem uma série de variáveis, tá, pessoal? Não tem receitinha de bolo. Cada caso é um caso, tá? Então, procura o distribuidor ou procura a gente que a gente ajuda vocês a desenhar da melhor maneira possível, tá? Próxima pergunta. Tem como agregar após a instalação? O cliente compra, depois ele precisa melhorar o sistema. Tem como dar upgrade? Não entendi muito bem o seu upgrade, mas se você quiser comprar, por exemplo, o GPS, você pode comprar o Bluetooth, o roaming em função. Eu acredito que seja esse upgrade que você esteja falando, tá? Como você viu, o GPS ali é um modo externo, tá? Então você pode comprar ele sem, pode adquirir depois. Eu acredito que seja essa a pergunta. Vamos lá. Mas está escrito roaming opcional. Sim, o roaming é opcional, tá? Solicita aí para o distribuidor. Se não me falha a memória, alguns rádios nossos, a licença de roaming ela é gratuita, tá, pessoal? Então solicita para o distribuidor se a licença de roaming do MD626, se ela é gratuita também. Fala que você viu no treinamento da Hytera, tá? Pessoal, só lembrando que essa apresentação eu recebo da China e eu traduzo ela para o português, tá? Então ele está ali opcional, mas para o mercado brasileiro, os nossos rádios, o home, se não me engano, para quase todos ele é gratuito, tá? Então consulta ali o distribuidor se o home do MD626 também é gratuito. Ok? Então vamos seguir em frente aí. Benefícios aí para o cliente, né? Confiável, durável, vai minimizar custo, maximizar eficiência, aplicações abundantes de serviços, passo a passo aí para migração suave. Pessoal, tudo isso são características aí do MD626, como eu já comentei anteriormente. Ele pode ser um rádio somente para voz, como pode ter bastante função aí, como GPS, conectar em software de despacho e etc. Tá? Mercados verticais. Pessoal, não vou ensinar vocês aí, não vou ensinar o padre a rezar a missa, mas vou dar só alguns exemplos aí. Tá? Empresas de radiotáxi, mercado aí, a gente acabou de fazer a AgriShow, né? Vimos muito mercado lá, inclusive a gente colocou lá o MD626 lá, fez um baita sucesso, muita gente consultou, gostou do rádio lá, né? Mercado de agricultura, de agronegócio, frotas de caminhões, né? Frota de caminhão sempre utiliza rádio móvel, transportadores, empresas de entrega, ônibus escolar, vamos colocar ali prefeitura, órgão público, SAMU, guarda. Pessoal, todo tipo de veículo para esse tipo de mercado cabe muito bem o MD626. Tá?
Vamos lá, esse slidezinho eu gosto bastante particularmente, porque ele mostra o nosso portfólio aí. Precisamos dar mais uma atualizada, que ali tem o PD366 agora, né, no mercado. Então ali o MD626, onde que ele encaixa, pessoal? Linha comercial ali, voz e dados, tá? Ele entra na linha comercial junto com a linha PD3, junto com a linha PD4. Vocês estão vendo que tem o PD486, nós vamos falar dele na sexta-feira, tá? Então é ali que entra o MD626. Então esse slide aí deixa bem claro aí o nosso portfólio para vocês, como que ele está dividido hoje, tá? Aguardem que sempre a gente está trabalhando em mais alguma novidade para complementar o portfólio. O MD626 vem para atender uma demanda que, não sei, não vou dar números aqui, mas a grande maioria solicitava para a gente um rádio nessa faixa, tanto comercial como técnica. Tá? O MD786, que foi junto com os dois PD7, foram os primeiros rádios que a Hytera lançou da linha DMR, lá em 2009 ainda, né? 10 anos atrás. O MD7 é um rádio muito completo, muito superior, tá? A muitos rádios do mercado, tá? Eu costumo dizer que ele é a Ferrari dos rádios móveis, tá? Mas, infelizmente, muitos usuários não necessitam da quantidade de funções que esse equipamento tem, tá? Então, o MD626 vem para atender essa demanda, tá? Essa demanda do público que só precisa, vamos falar o português muito claro, só precisa falar, tá? Então, é para isso que o MD626 vem, para atender esse público aí específico. Vamos ver aqui se tem mais perguntas. Não temos perguntas, então vamos seguir em frente. Pessoal, a tabelinha aqui para comparar. Esse aqui, o pessoal de licitação, o pessoal da parte técnica e o pessoal comercial, vai todo mundo utilizar isso para fazer comparativo, né? Para fazer consulta. Então, ali, MD626, por enquanto, somente U1 e VHF, tá? Enquanto o MD7 ali eu tenho diversas faixas de frequência, capacidade de canal entre um e outro ali, 256 e 1024, as potências, configuração de botão programável, um tem 2, outro tem 7, tá? Então ele acompanha ali, tem cabeça remoto, mensagem de texto, tem o alias ali do equipamento. Pessoal, esse do cabeça remota eu acredito que esteja errado, tá? O rádio provavelmente não acompanha a cabeça remota, tá? Isso deve ser um opcional. O GPS ali, ambos ali são opcionais. O Bluetooth, a diferença ali, ó, o Bluetooth integrado do MD626, o outro é um adaptador externo, tá? Então você tem que solicitar. Registro do rádio, chamada de alerta, pseudo-trunk, criptografia básica. Pessoal, muita atenção ali, ó, o MD626 não suporta criptografia avançada, tá? Então é somente o MD7 suporta criptografia avançada. Alarme de emergência, e aí as funções ali que eu comentei, monitor remoto, habilitar e desabilitar rádio, priority interrupt e roaming são opcionais, tá? Mas lembrando mais uma vez, consulta o distribuidor se a licença do roaming para o MD626, se ela é gratuita também, tá? Então vamos ver o que o MD626 ali embaixo não tem. Ó. Ele não suporta 2 tons, 5 tons, tá? Que é uma sinalização analógica antiga. Tá? Ele não vai suportar nem XPT, nem Tier 3, que é o troncalizado com canal de controle. Ele não suporta o TAP. Ele estação de despacho, pessoal, ele não funciona como um gateway, não funciona como uma estação base, tá? Então você tem que usar o MD7 ainda se você precisar utilizar como gateway. Ó, e ele não trafega telemetria por enquanto também, tá? Então, bastante importante, pessoal, consultar essa tabela para fazer alguns comparativos, tá? Sempre importante aí para você comparar os produtos e saber qual produto ofertar. E claro, e tem mais, tá? A apresentação, pessoal, ela terminaria aqui, tá? Mas eu tomei a liberdade de dar uma fuçada muito minuciosa no rádio, tá? E eu descobri algumas funções, eu vi algumas coisas a mais que eu achei muito interessante vocês saberem e compartilhar com vocês essas informações. Então vamos lá. Olha que bacana. Com a versão nova de firmware dele, ele tem um equalizador de voz. Tá? Então muita gente fala, porque o áudio digital, porque fica meio assim. Então vamos lá. Eu testei essas funções, dá uma melhorada significativa na qualidade de áudio digital. Tá? São
Então você pode ver que ele tem um equalizador ali. Então você tem ali 3 funções, né? Mega Bass, Bass Mode e Auto Mode, tá? E você pode customizar, tá? Também. Então você vai mexendo nos filtros ali e você vai mexendo nessa qualidade de áudio, tá? Então você vai conseguir dar uma melhorada, vai conseguir dar uma personalizada no áudio aí do seu cliente, tá? No default, se atender, se ele achar legal, maravilha, mas saiba que no MD626 você pode equalizar o áudio, tá? Eu achei muito interessante essa função, tá? Isso não é convencional em todos os equipamentos, então vale a pena divulgar para vocês. Outra função que eu achei muito interessante é a função rent, né? Ou a função alugar. Tá? O MD626 suporta tanto usando a hora do computador quando você grava, como o GPS. Tá? Lembrando que pelo GPS você consegue agendar a data futura. Tá? Porque ele vai pegar o time do GPS, ele vai pegar a hora pelo GPS. Então é um pouco mais prático, um pouco mais flexível. Tá? Então, função rent, achei bem legal colocar isso no MD626. Mix RX Mode, achei também muito interessante. Possibilita o canal digital receber áudio analógico. Tá? Então você está vendo, eu coloquei uma parte da tela de programação, pessoal. Do lado esquerdo é a parte digital e do lado direito é a parte analógica. Tá? Então você está vendo que você programa analógico e digital ali no mesmo canal. Também muito interessante essa função. Sinalização analógica, eu já tinha comentado ali que o rádio tem a sinalização analógica, mas eu fiz questão aí de mostrar para vocês as janelas de programação, só para vocês verem ali que ele suporta o HDC1200 e o DTMF. Pessoal, dúvidas, perguntas? Agora é aquela hora de responder as perguntas, responder as curiosidades. Vamos ver aqui, perguntas. Posso usar ele como base no modo do dispatch? Não, não pode, somente MD7. Chegando tarde, mas estou aqui. Opa, antes tarde do que nunca, né? Vamos lá. Haverá treinamento sobre telemetria? Pessoal, se tiver uma demanda grande para isso, a gente pode fazer um treinamento só disso. Caso contrário, a gente vai atender no caso a caso. Pessoal, o treinamento eu vou encerrando por aqui, agradecendo muito a presença, a participação de vocês. Uma audiência muito grande hoje, tá? Hoje nós não estamos tendo aquele problema da sala, a sala está bem maior, então acredito que a gente não vai mais ter esse problema. Pessoal, já vou agradecendo. Quem tiver mais dúvidas, mais perguntas, vou ficar aqui uns 10 minutos agora respondendo perguntas, ou até onde cessarem as perguntas. Do mais, agradeço mais uma vez a presença de vocês e aproveito para convidar vocês para o treinamento de sexta-feira, tá? PD 486. Vai ser na mesma base, tá, pessoal? Vamos falar um técnico comercial, falar sobre o produto, tá? Esclarecer dúvidas sobre o produto, para passar bastante informações para vocês, tá bom? Quem não tiver mais dúvida, mais pergunta, eu agradeço a presença, pessoal. Aquele abraço e espero revê-los aí na sexta-feira. Então, enquanto isso, vamos responder perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta, ele não tem GPS aprimorado? Não, por enquanto ainda não. Tá? Nesse release ainda não tem o GPS aprimorado. Tem previsão de treinamento de programação? Temos, aguarde, surpresa. Em breve vamos mandar aí um e-mail marketing com mais treinamentos. Vamos fazer uma semana aí só de treinamento de programação. Legal, bom dia, valeu. Júlio, como funciona essa parte que ele recebe o áudio analógico que você comentou agora? Então vamos lá. Você pode escolher tanto em analógico como digital, você vai escolher o canal. E aí você programa dentro do próprio canal, seja analógico ou digital, ele vai ter uma aba onde você configura as configurações, seja analógico ou digital. Então, na hora que o rádio chamar, o seu canal vai chavear automaticamente de tecnologia. Tá? Então é bastante simples. Quando terá curso de programação de Smart Dispatch? Legal, bacana. Pessoal, respondam a pesquisinha que a gente manda por e-mail. Assim que receber, vocês recebem do próprio webinar lá. A gente colocou lá o que vocês querem ter de treinamento. Tá? Mas nós vamos fazer treinamento só de console de despacho. Fiquem tranquilos. Vamos ver aqui.
Pergunta, Júlio, referente a SIP nas repetidoras, eu posso utilizar um serviço SIP sem o SmartSpec? Com certeza, tá? Nós temos casos aí de sucesso aí, você conecta ou uma RD626 ou uma RD986, conecta aí no seu PBX-IP, no seu SIP ali, e pode falar tranquilamente, tá? Então, a gente tem testes aí com PD7, com PD9, tá? Funciona tranquilamente. Ótimo esclarecimento, valeu, obrigado. Sobre o caso do RX misto, é basicamente uma configuração. Você programa a configuração do seu canal, seja analógico ou digital, e o seu canal, seja analógico ou digital, chaveia de tecnologia automaticamente, sem que o usuário tenha que mudar de canal. Tá? Então é bastante flexível, é diferente do scan. Tá? O transistor também alterna entre analógico e digital? Sim, exatamente. Tá? Você vai ter que ajustar o hang time para isso, porque depois ele volta para a tecnologia que você conectou, seja analógico ou digital. Somente o MD626 tem a função RX, Mix RX? Não, PD3, BD3, PD4, tá? Esses rádios também têm a função do Mix RX. Vamos ver. Existe interface de telemetria para ler qual tipo de grandeza física? A gente tem uma interface de telemetria, pede para o seu distribuidor, a gente tem uma interface ali da Hytera de telemetria específica para isso, tá? Mas daí, por enquanto, você tem que usar o MD7 para conectar, tá? Não sei se futuramente o MD6 vai atender, tá? Mas por enquanto só o MD7. Então a gente tem ele sim. Consulte com o seu distribuidor, por favor. Vamos lá. Agradeço, envio e-mail solicitando documentação de programação. Sim, pessoal, softwares de programação, manual, vocês podem pedir tudo direto para o distribuidor, tá? O nosso atendimento prioritariamente é via distribuição, pessoal, tá? Os distribuidores são o nosso braço de atendimento técnico e comercial, pessoal, tá? Nós damos o suporte para eles, tá? Então essas informações pode solicitar direto para eles. Inclusive, faz a cotação do MD 626 lá e questiona eles aí de tudo que eu passei para vocês no webinar. Legal. Webinar muito informativo, legal, valeu. Essa é a intenção, pessoal, passar informação para vocês aí. Vamos lá. Júlio, PD 406 e P55, correto. A proteção dele é superior ao PD 506, que é 54? Exato, perfeito. Exatamente isso. Vamos lá, pessoal. Mais dúvidas do MD 626? Valeu, obrigado. Ou outras, né? A gente vai respondendo na medida do possível. Obrigado, valeu, até sexta. Pessoal, quem estiver na sala ainda, vou fazer mais uma vez o convite. Se inscreva no treinamento para sexta, PD 486, rádio novo. Vamos falar de novidade. Vamos passar informação para vocês. Vamos lá. Júlio, consigo enviar dados para o rádio via Bluetooth, tipo programação, ou reconhecer o adaptador Bluetooth do outro rádio? Depende de que tipo de dados você quer trabalhar, tá? Lembre que o rádio ainda está nesse release 1, tá? Então, geralmente é um pouco mais limitado. Então, futuramente ele aprimora mais. Como fizeram a pergunta lá para transmitir, por exemplo, através de um iBeacon, tá? Então, por enquanto, é só para conectar os acessórios, tá? E se ele reconhece o adaptador Bluetooth de outro rádio, sim. Sendo Bluetooth 4.0, vai reconhecer. Vamos lá, obrigado, um abraço, valeu. Até sexta, ótimo, pessoal. Até sexta a todos aí. Por favor, vamos esclarecer o máximo de dúvidas possíveis aí para alavancar a venda, alavancar o que vocês precisarem de informação técnico e comercial do produto. Não hesitem em perguntar, vamos lá. Show, valeu, amigo. Valeu, um abraço. Olha o outro aqui, locutor da Hytera. Ih, rapaz, já comentei. Se a minha voz fosse boa, eu não tocava bateria. Pessoal, mais 2 minutinhos aqui. Vou ficar com vocês mais 2 minutinhos aqui, respondendo perguntas, agradecendo mais uma vez a grande audiência, a grande participação de todos vocês aí, pessoal. A gente fica muito satisfeito que existe tanto interesse de vocês aí por treinamentos, por esse tipo de apresentação. Nós vamos fazer muito mais ainda. Tá? Os webinars vão começar a ser uma coisa mais constante para vocês.
tá? Quem vender MD 626 essa semana ganha brinde? Olha, rapaz, esse é comercial ninja, né? Ó, vamos lá, manda e-mail aí para debora.melo@raitera.com.br. Pode cobrar ela aqui. Fala com o distribuidor, vamos ver aqui, ó, promoção para quem vender MD 626 essa semana. Espero que ela não esteja ouvindo treinamento, senão ela vai me matar. Rapaz, o cara me coloca na saia justa. Vamos lá. Perdi ontem o DMR básico. Vou receber por e-mail? Vai. Pessoal, vocês vão receber o material, vão receber através do e-mail marketing, tá? Do mesmo jeito que vocês receberam o convite, vocês vão receber o material aí para baixar os treinamentos da semana, tá? Obviamente, eu não vou enviar antes o material, senão vocês não participam do meu treinamento, né? Então, vamos lá. Próxima pergunta. Vamos ver aqui. Mais uma vez, valeu, obrigado. Vamos ver. Vamos ver, mais perguntas. Pessoal, não temos mais perguntas. Agradeço muito a presença, a participação de todos vocês. Espero que tenha sido esclarecedor, espero que tenha sido produtivo para vocês, mais uma vez. Fazer o último convite, sexta-feira, PD 486. Se você não tem o convite, pede o convite para o seu distribuidor, ele vai encaminhar para você. Na sexta-feira a gente tem o mesmo bate-papo aí de um outro produto, tá? E na semana que vem a gente tenta anunciar outras datas para outros treinamentos. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela participação de todos vocês. Tenham aí uma boa semana e até sexta-feira aí, se Deus quiser. Um abraço.